comemoração do dia do nascimento do Senhor Jesus. O mundo já não sabe mais disso. As pessoas pensam que é o presente, que é a reunião de família, mas eu vou dizer para vocês, o mais importante não é reunir as famílias, não é estar em paz e comer bem, não é ganhar presentes. O mais importante é a gente lembrar que alguém veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados. E é isso que nós temos que celebrar. E é por isso que nós devemos aproveitar essa oportunidade para anunciar o verdadeiro Jesus Cristo no Natal para as pessoas, porque o mundo já não conhece mais Jesus, infelizmente. Ela se tornou uma festa, sem sentido para a maioria das pessoas, mas para nós que somos crentes, nós sabemos o porquê que nós celebramos, e nós devemos celebrar o Natal. Eu acredito que é uma grande oportunidade para nós evangelizarmos o mundo através ainda de um feriado como esse, onde nós podemos dizer para uma pessoa sem medo, e dizer assim, olha, não é boas festas, é Feliz Natal, o meu Senhor nasceu. E é isso que nós devemos dizer. E hoje nós vamos aprender. Antes de eu começar minha mensagem, você já pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós temos lá a passagem da circunstância do nascimento de Jesus. Se alguém puder conseguir uma água para mim, eu agradeço. Eu queria orar, eu quero orar porque existem algumas pessoas que agora estão enfermas, eu quero orar pela vida do Arthur, pela Beth, pelo Altivo, que são os pais do Arthur. Eu tenho certeza, que não é assim que eles planejaram passar o Natal, pelo contrário, eles são servos e eles estavam totalmente dispostos a preparar as refeições, a ceia que nós teríamos lá em Long Branch. Eles não estão felizes, mas graças a Deus, que a coisa também não é séria, e o Arthur não tá mal, ele está já tratado, cuidado, mas eu queria que a gente orasse pela vida dele, pela vida dos nossos irmãos. Hoje também, o nosso baterista, o Vitor, também não está aqui, ele também está com febre, está enfermo, Obrigado, querido. Obrigado. Alguns irmãos estão enfermos, a irmã Célia Sônia, que os irmãos sabem, os que já são mais antigos na igreja sabem que a nossa irmã, ela esteve hospitalizada por muito tempo, porque o pulmão dela entrou em colapso, alguns anos atrás, e os médicos haviam desenganado ela. Graças a Deus o Senhor a curou, ela está bem, mas ela já pela idade, ela sofre no frio, e ela às vezes não está bem, ela também não pôde estar aqui com a gente hoje. Eu queria que a gente se lembrasse dos nossos irmãos, da irmã Dora, a irmã Dora, ela tem sofrido muito com a enfermidade, eu queria que nós continuássemos orando, pela vida dela. Os remédios não têm ajudado muito ela, nas últimas semanas, então que a gente continue orando para que Deus sustente ela com força, com alegria, com fé no coração. Eu tive a oportunidade de vê-la essa semana. Ela está bem, assim, na medida do possível ela está bem, ela está aguentando, ela é forte, uma mulher forte, Nós continuamos orando para as pessoas que nesse momento precisam de um milagre, O nascimento de Jesus é um milagre para nós, Foi um milagre da vida. Deus, ele teve misericórdia de nós, como o pastor Cláudio leu aqui no princípio, João 3,16, Deus amou aquilo que ele criou, ele amou o mundo, ele não amou o sistema mundano, ele amou aquilo que ele criou, a criação, ele amou o mundo, de tal maneira que ele entrega o seu filho, fazendo o quê? Fazendo que ele viesse aqui a essa terra, vivesse como homem, sofresse as coisas que nós sofremos, não pecasse, para que no final da sua vida ele encontrasse uma cruz e ele morresse para pagar uma dívida que nós tínhamos com Deus. E ele nos substituiu, e isso nós não podemos deixar de celebrar. Como eu disse, infelizmente até a igreja evangélica perdeu, muitas vezes a noção do valor daquilo que Deus fez por nós, do amor que ele tem por nós. E às vezes a gente leva uma data como essa, uma celebração como essa, às vezes, de uma maneira muito, muito casual. E não é, querido, não é. Era motivo de nós nos alegrarmos muito, A ressurreição de Jesus e o nascimento de Jesus deveriam ser motivos, da gente sempre estar celebrando a nossa vida, porque se ele não tivesse nascido e morrido, nós não estaríamos aqui com esperança no nosso coração. E é por isso que nós podemos orar em nome de Jesus Cristo, esperando que ele derrame a sua misericórdia, um milagre, que ele ore pelos necessitados e ajude aqueles que estão nesse momento precisando. Então eu queria convidar a igreja a ficar de pé, para que você orasse comigo,
Não, né? Eu não quero orar sozinho. Eu queria que nesse momento você fosse um intercessor por estas pessoas, pelo Arthur, né? Pelos irmãos que estão enfermos, pela Célia Sônia, pela Dora, pela Ádia, pelo Vitor. Você deve conhecer outras pessoas que nesse momento precisam, né, da misericórdia do Senhor. Você ore por essas pessoas, que a gente seja um intercessor nesse momento, lembrando que o Senhor nasceu e nós estamos celebrando o nascimento do nosso Senhor para nos dar a vida. E Ele tem não só vida, Ele tem cura, né, Ele tem milagres, Ele tem paz, Ele tem esperança, Ele tem fé, Ele tem todo um pacote para nos entregar através da salvação. Então que a gente possa interceder e agradecer ao nosso Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, como igreja neste momento, nós queremos orar, Senhor. Nós queremos levantar a nossa voz e pedir, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, Senhor, que neste momento sofrem, Senhor, Pai querido. Nós sabemos, Senhor, Pai querido, que neste mundo nossos dias são limitados, Senhor, Pai querido. Mas, Senhor, nós temos a esperança de um mundo vindouro, Senhor, onde, Senhor, nós habitaremos a presença do nosso Senhor, Senhor, pela eternidade. Por isso, Senhor, traga o alívio, o alento temporário, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que agora aqui estão sofrendo, Deus Pai. Nós oramos pelo Vitor, nós oramos pelo Arthur, Senhor, nós oramos pela Ádia, pela Dora, Senhor, nós oramos pela Célia Sônia, Deus Pai, por aqueles que agora meus irmãos levam em mente, Senhor, porque sabem que precisam de um milagre neste momento, Deus Pai. E Tu és o Deus, Senhor, que em nome de Jesus pode, Senhor, mudar circunstâncias, situações. O Senhor pode mudar o curso da natureza, Deus Pai, porque em Teu nome há poder, Deus Pai, Senhor, Pai querido. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve, Senhor, neste momento o nosso clamor pela saúde, pela vida, pelo consolo dos nossos irmãos, Deus Pai. Senhor, Pai querido, nós também oramos por este mundo que está caído, Deus Pai, por amigos, Senhor, vizinhos, Deus Pai, companheiros de trabalho que não Te conhecem e estão enfermos pelo pecado que os separa por uma eternidade. Por isso, Senhor, também nós pedimos que o Senhor nos dê a coragem de compartilhar o Evangelho que traz a vida, Senhor, para que o Senhor possa salvar estas almas, Deus Pai. Senhor, que o Teu nome seja grande, Senhor. Pai, hoje nós Te adoramos, Senhor, lembrando, Senhor, Pai querido, que o Senhor um dia nasceu, Senhor, e o Senhor nasceu com um propósito, Senhor. O Senhor nasceu, Senhor, para satisfazer, Senhor, a justiça de Deus, Senhor. E na satisfação da justiça, o Senhor demonstrou amor por nós, Deus Pai, porque o Senhor não cobrou das nossas mãos, o Senhor pagou a conta inteira sozinho. E por isso hoje nós queremos Te honrar, Deus Pai. Nós queremos agradecer, nosso Senhor, para que o Senhor hoje, Senhor, seja louvado e adorado neste lugar. E que o Senhor possa continuar falando com cada pessoa hoje aqui, nesse dia em que nós celebramos a vida do nosso Senhor, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, tenha efeito sobre as nossas vidas, para que as nossas atitudes, Senhor, sejam dignas de trazer louvor, honra e glória ao Teu nome. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar-se. Lucas capítulo 2, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 20. Eu já preguei nessa passagem, né? Se eu não estou enganado, o ano passado ou o ano retrasado, só que eu preguei o capítulo praticamente completo e eu gosto muito dessa passagem, que fala dos pastores, né? Não eram pastores de igreja, eram pastores de ovelha, de um rebanho, de animais, né? Que tiveram um encontro com Jesus Cristo. E tem tantas coisas que a gente aprende quando lê aqui, e eu me lembro quando eu preguei essa passagem, né? Eu fui, né, trazendo, né, algumas informações, algumas eu vou repetir, porque eu tenho certeza que ninguém lembra do que eu preguei no último Natal, né? Então eu vou repetir algumas informações que são importantes em relação ao texto, mas eu vou trazer uma perspectiva diferente da que eu trouxe da última vez. Então não é a mesma mensagem, é uma mensagem diferente, mas na mesma passagem, porque a aplicação, né, daquilo que está nessa mensagem, ela pode, né, falar com a gente de uma maneira diferente. Então hoje nós vamos aprender com os versículos 6 ao versículo 20. Eu quero ler a passagem que está lá em Lucas 2, capítulo 6 ao 20. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho.
E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplandor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviam se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, eu oro, pedindo agora que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Porque, Senhor, eu não tenho o poder para convencer ninguém aqui, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, o ministério do Espírito Santo, Senhor, seja hoje livre para fazer estas coisas em nós, Senhor. Trazer a convicção, Senhor, sobre as nossas vidas, para crermos no Teu nome, Senhor, e sermos salvos. Obrigado, Deus Pai, Senhor. Ajude-nos, Senhor, nesta noite, Senhor, já que, como igreja, estamos aqui reunidos para celebrar a vida que um dia recebemos, Deus Pai. Celebrar o nascimento, Senhor, do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos ter um momento, Senhor, onde a Tua palavra edificará as nossas vidas, onde a comunhão será com alegria, Deus Pai, e que nós possamos, Senhor, nos lembrarmos que um dia estaremos como uma única família nos céus, Senhor, na presença do nosso Pai Celestial, Senhor, celebrando com o nosso Senhor Jesus Cristo a sua glória e a sua vitória. Por isso seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu entrar na passagem, propriamente, eu quero desfazer algumas crenças, alguns mitos que nós temos a respeito do Natal. Por quê? Porque a gente que cresceu numa cultura cristianizada, a gente não é alheio. Nós temos a celebração do Natal, nós temos as figuras do presépio, as histórias que nos contam a respeito do Natal desde a nossa infância. E às vezes a gente aprende, a gente vê algumas imagens, a gente vê algumas coisas e a gente acredita que aquilo é bíblico e na verdade muitas vezes não é. Então na verdade, meu desejo hoje aqui, se você gosta de montar, tem gente que é contra, tem gente que gosta de montar um presépio, não me importa se você é contra, se você monta ou não, mas hoje eu vou desmontar o seu presépio, porque o nosso presépio na verdade não está de acordo com as informações da Bíblia. Por exemplo, um fato importante é que não há nenhuma evidência de que Maria andasse em um burrinho para Belém. A Bíblia não fala que Maria foi sentada num burrinho. E às vezes a gente tem imagens de Maria, os cartões de Natal, Maria sentada num burrinho, indo até o local onde ela ia ter, não tem burrinho, não tem burrinho. Lá em Lucas, no capítulo 2 que nós lemos, no versículo 3 ao 4, que eu não li, só fala que José e Maria viajaram para Belém, mas não fala como que eles foram para lá. Podia ter sido a pé, de camelo, de burro, a gente não sabe, não tem. Então, não tem burrinho na Bíblia. Outra informação, só por curiosidade eu quero passar. A Bíblia não diz que Jesus nasceu imediatamente após a sua chegada lá em Belém. A Bíblia não diz isso. Então não foi assim, Maria chegou e deu à luz. Não, eles já estavam lá. A gente leu aí na passagem do versículo 6. Enquanto eles estavam lá, chegou a hora dela dar à luz.
Então, eles já estavam na cidade. Se a gente tivesse lido os versículos anteriores, você ia descobrir, que o rei havia ordenado um censo. Então ele havia convocado toda a nação para chegar até aquela cidade, para se alistar, para que fosse contado o número de pessoas. De tempo em tempo se fazia isso. Então, o que a gente sabe é que eles estavam lá e já durante um tempo, a gente não sabe se eles estavam lá uma semana, um mês, alguns meses, a gente não sabe. Maria deu à luz, tá bom? Então essa é outra informação que a Bíblia dá para a gente, que às vezes a gente engana, a gente tem enganado. Outra informação, que está aí no versículo 7 que a gente leu, é que mostra que lá onde Jesus estava, apesar de ser um lugar de acolher animais, haver uma manjedoura, não diz nada a respeito de ter boizinho, vaquinha, bezerrinho, ovelhinha lá em volta. Isso é tudo coisas que nós assumimos pelo fato de ele estar naquele lugar. Aquilo podia estar completamente vazio. E é o que eu acredito que provavelmente estava. Porque eles não iam colocar uma mulher grávida para dormir no meio dos animais. Já desmontou o presépio dos irmãos aí? Já não tem burrinho, já não tem vaquinha, já não tem ovelhinha. Eu falei, vou desfazer, porque a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia também não diz para a gente que os anjos cantaram. Lá em Lucas capítulo 2, que a gente leu o versículo 13, mostra que os anjos estavam elogiando, louvando a Deus. E louvor nem sempre é música, querido. A gente não louva a Deus só com canções, mas muitas vezes recitando com poesias, ou com frases, ou com oração. A única coisa que o versículo diz, então às vezes tem aquelas figuras dos anjos com as trombetas cantando, como se estivesse num coro. A Bíblia não ensina nada disso, nessas figuras para a gente. Outro fato aqui, que está ainda no versículo 7, não diz para a gente que os anjos estavam presentes no nascimento de Jesus Cristo. Os anjos estavam lá onde os pastores estavam. Depois os anjos voltaram para o céu. Eles não estavam. Pode ser que na hora do nascimento os anjos tenham aparecido por lá, não sei, mas a Bíblia não fala isso para a gente. Então, a gente não tem essa imagem de anjos no momento do nascimento de Jesus Cristo. Outra passagem que fala a respeito do nascimento de Jesus é Mateus capítulo 2, versículo 11. Nunca disse para a gente que havia 3 reis magos. Acabou, 3 reizinhos, não tem. Não, só diz que haviam magos e haviam 3 presentes. E não 3 reis. Pode ser um rei com 3 presentes, 2 reis com 3 presentes, pode ser 10 magos com 3 presentes. A Bíblia não diz que haviam 3 reis magos, e sim 3 presentes. Então, aquela história de 3 reizinhos, também a gente não sabe se é assim o presépio. Não é assim, a gente não sabe. A outra coisa é que a Bíblia também informa, e a Bíblia diz isso para a gente, que os reis não chegaram no dia do nascimento de Jesus Cristo. Aliás, os reis magos, eles só chegaram até Jesus quando ele provavelmente já tinha cerca de 2 anos de idade. Porque eles não foram até o lugar onde Jesus nasceu, eles já foram para o lugar onde Jesus morava. Foi muito tempo depois. Deixa eu ver se eu coloquei a passagem aqui. Isso, está em Mateus 2,11. Ele fala, e eles foram para casa e viram a criança. Aliás, a palavra lá não é bebê, é criança. Por quê? Porque ele já não era um bebezinho, ele já era um garotinho, já crescidinho quando ele foi. Então, também os reis magos não estão no presépio. Não são 3, a gente não sabe se são ou não. E eles não estavam lá no dia do nascimento de Jesus Cristo. Isso aconteceu depois. Tanto é que Nero havia mandado fazer o quê? Você se lembra? Nero não, o imperador romano havia mandado matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele não sabia exatamente quantos anos tinha Jesus Cristo. E ele estava mais ou menos dentro dessa faixa etária, isso já tinha acontecido. E outra coisa, que também vai acabar com... Agora, a última coisa que a gente tem no presépio é a estrela. A estrela do presépio. A Bíblia não diz para a gente que havia uma estrela no lugar onde Jesus nasceu.
A Bíblia diz que a estrela guiou os magos até a casa de Jesus, mas não tinha uma estrela pousada sobre o lugar do nascimento de Jesus. A única coisa que sobrou para o seu presépio é o próprio Jesus, querido. E não é num berço, é numa manjedoura. Acabou o presépio. Agora que eu já destruí com o presépio do seu Natal, Deus me perdoe. Não era essa a intenção, mas sim de informar a verdade para os irmãos, para que a gente possa celebrar aquilo que de fato é importante. Eu brinquei um pouco, mas a grande verdade é que isso realmente é importante, porque nós crentes, muitas vezes, nós seguimos mitos, nós seguimos ideias, imagens, foram criadas por pessoas que às vezes não conheciam a Bíblia, e a gente leva isso como se fosse a mensagem do Evangelho, e por isso o mundo tem levado a mensagem do Evangelho, a mensagem do nascimento de Jesus Cristo, de uma maneira errônea. E a gente transformou o Natal num momento comercial. A gente dedica muito tempo na nossa vida, nessas últimas semanas, fazendo o quê? Comprando presentes, comprando comida, preparando os embrulhos, preparando as coisas que iríamos comer. Nós gastamos muito tempo fazendo essas coisas, mas eu tenho certeza que muita gente teve pouco tempo para, de fato, falar de Jesus para alguém que não tinha Jesus, porque estava ocupado demais com os afazeres da celebração da festa. E a gente tem que voltar àquilo que é importante. Os irmãos sabem, e uma vez eu fiz uma série de mensagens de Marx e eu falava assim, a coisa mais importante é a quê? A coisa mais importante. E a coisa mais importante é Jesus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E é isso agora que essa passagem vai estar mostrando para a gente. Como eu disse, o que me chama muita atenção aqui dessa passagem é o fato dos pastores estarem aqui, de Deus ter chamado os pastores. E talvez os irmãos não saibam disso, mas eu tive a oportunidade de estudar no seminário. A gente aprende, a gente descobre que os pastores não eram pessoas queridas no meio da sua nação. Os pastores não eram pessoas desejadas no meio da sociedade daquela época. Os pastores eram vistos com maus olhos. Na verdade, a maioria dos pastores de ovelha daquela época, não estou falando de pastor de igreja, mas do pastor como profissão, o pastor normalmente daquela época eram pessoas rudes, pessoas que falavam palavrões, pessoas grossas, pessoas difíceis, pessoas que não eram confiáveis. Aliás, no livro do Talmud, que é um livro de regras dos judeus, até hoje você pode consultar e você vai ver que era proibido um pastor de ovelha ser testemunha dentro de uma corte. Por quê? Porque eles não eram considerados pessoas confiáveis, ou seja, diante da sociedade eles eram a escória, eles só estavam um passo acima dos leprosos. O pastor, como eu disse, de ovelha, a situação dele perante a sociedade, perante os olhos da pessoa, era quase de alguém que fosse completamente impuro, completamente separado de poder participar de uma cerimônia sacerdotal, de uma cerimônia religiosa. Ele não podia. E é interessante aqui que a gente vê que Deus, Ele não se preocupa com essas coisas. Ele não estava preocupado com a camada social daquelas pessoas, com a impureza da sujeira, porque segundo as leis mosaicas haviam certos rituais que haviam e os pastores não praticavam esses rituais, eles não passavam por esses rituais, por isso eram considerados pessoas imundas, como os leprosos. Por isso eles estavam nessa mesma situação, mas Deus não se importa com nada disso. Por quê? Porque Deus entende a condição do homem, porque na verdade a condição do pastor é a nossa condição hoje por causa do pecado, querido. Nós não somos dignos do Senhor, nós somos impuros por causa do pecado em nossas vidas, mas nós precisamos do amor e da misericórdia. Deus mostra isso nessa situação, no nascimento de Jesus Cristo. As pessoas que Ele convida para ver o Senhor Jesus, quem nada mais do que aquele que precisava naquele momento de ser purificado, de ser limpo, de ser redimido, do que os pastores. E Deus aparece com um batalhão de anjos para convidar aqueles homens a estar na presença do Deus vivo, em carne e osso. Que coisa linda querido. É bom a gente olhar para isso e lembrar que
Todo mundo é digno de um dia, eu estou falando no sentido da nossa necessidade de um Salvador, de entrarmos na presença de Deus. Ou seja, nós devemos levar o Evangelho a toda a criatura. Hoje nós estamos aqui, temos a nossa casa, a nossa família, mas existem pessoas que estão lá na estação do trem, hoje sentada ao volta daquele lugar, sem uma família, sem banho, talvez por alguns meses, né? Sem roupa para trocar, numa situação, e muitas vezes nós podemos passar por essas pessoas e a gente fala assim, essa pessoa não precisa de Jesus. E Jesus morreu por todos. Ele nasceu e morreu por cada alma contaminada. Ele tem o poder de nos limpar, de nos lavar, de mudar a nossa vida, de nos salvar dos nossos pecados. Olha o versículo 8. A gente percebe, e eu queria que a gente aprendesse um pouco, né, com a atitude dos pastores hoje aqui. Como eu disse, né, eram pessoas que não eram bem vistas, mas eles estavam diante do que estava acontecendo, eles tiveram a atitude correta. Versículo 8, olha só. Ora, havia desculpa, eu pulei aqui. Não, tá certo. Versículo 8. Eu falei 6, mas é 8. Eu vou começar do 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que aqueles homens, eles não estavam dormindo, eles estavam atentos. Eles estavam atentos. E olha, você vai encontrar gente que está dormindo, mas você vai encontrar gente também que está atenta. Eles estavam atentos. Eles estavam trabalhando. Né? Na verdade, o trabalho de um pastor era um trabalho que era de 24 horas, 7 dias na semana. Não para. Tinha que ter sempre pastor cuidando das ovelhas. Eles estavam vigiando. Ou seja, a palavra vigiar aqui, né, no sentido da língua grega, aqui ela está no sentido de assistindo o relógio, ou seja, eles estavam nessa vigília, significa que eles estavam preocupados, ou seja, eles estavam momento a momento, hora a hora, cuidando daquilo que Deus tinha colocado nas mãos deles, que era pastorear ovelhas naquele momento. Eles estavam ali prontos, atentos para o que estava acontecendo. Tanto é que eles não foram pegos de surpresa quando os anjos. Eles ficaram maravilhados, mas eles não foram pegos de surpresa. Porque eles estavam prestando atenção. Essa deve ser a nossa atitude, porque muitas vezes Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus está fazendo e a gente está desatento. A gente está, como eu disse, preocupado demais. Ai meu Deus, o que eu vou cozinhar para a festa de amanhã? Agora, acabou o Natal, a gente está pensando no ano novo. Eu sei que a gente tem que fazer a festa, convidei os irmãos para vir, então nós temos que comer. Tem gente aqui que vai ter que cozinhar, trabalhar, vai ter que se preocupar com essas coisas. Mas às vezes a gente se esquece que o mais importante não é a comida que a gente vai servir no ano novo, mas sim a oportunidade de nós compartilharmos o Senhor Jesus com as pessoas que estarão aqui neste lugar. E a gente pode perder o foco. E perder aquilo que Deus está fazendo. Porque até através do seu cozinhar, Deus pode te levar a falar de Jesus Cristo para alguém. Essa semana, né, foi ontem. Eu visitei a Dora. E a gente estava conversando com isso. E ela estava me contando, né, que ela tem psicólogas, né, que tem assistido. São brasileiras e ela faz isso através da internet. E ela estava falando, né, que as moças estavam ajudando ela, mas ela, né, sempre são moças que não são cristãs, e ela compartilhando, né, da fé dela, né, da vida dela, dessas coisas, e ela disse, hoje essas moças, né, elas que antes não tinham nenhum interesse na religião, nenhum interesse em Deus, nenhum interesse, hoje já estão, né, mudando até o linguajar, né, dizendo, olha, Deus te abençoe, já estão perguntando, já estão querendo saber, porque assim a gente não entende, né, eu estava conversando, falei, Dora, a gente não entende, porque Deus às vezes leva a gente, né, permite a gente a passar por situações como essa, né, Deus talvez esteja permitindo você passar por uma situação como essa, para trazer Jesus para a vida de moças como essa. A gente não sabe, porque Deus pode usar todas as circunstâncias da nossa vida. O que a gente precisa é estar atento, para ver as maravilhas que Deus está por fazer. E esses homens, eles estavam atentos. Eles estavam ali, naquele lugar. Onde eles estavam trabalhando? Eles estavam trabalhando, né, numa região próxima a Belém, que
era conhecida como Migdal Eder. Havia uma torre ali, né, chamava Migdal Eder, a torre de vigia do rebanho. Ali era onde se guardava, onde se cuidava do rebanho, das ovelhas que eram preparadas para o sacrifício no templo. Era isso que eles estavam fazendo, eles estavam cuidando, eles não estavam cuidando, esses pastores não eram pastores das suas próprias ovelhas, eles eram pastores das ovelhas que, né, ficavam à disposição, né, dos sacrifícios, né, para o templo naquela época. E é interessante a gente perceber, né, que Deus leva Jesus Cristo para onde? Para próximo do campo, porque aonde há as ovelhas sacrificiais. Por quê? Porque Ele é o cordeiro do sacrifício. Não é coincidência, e sim plano. Tudo estava bem planejado por Deus, tudo bem preparado. Não estava, oh, que coincidência. Tudo fazia parte do plano de Deus aqui, Ele estava usando. A palavra de Deus diz para a gente lá em João 10, versículo 11, né, que Jesus, ele é o bom pastor. O próprio Jesus diz isso: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o pastor das ovelhas também era a ovelha. Lá em João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando vê Jesus Cristo, ele diz: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O bom pastor também é o quê? O Cordeiro, a ovelha. Hoje em dia nós vemos muitas vezes nos púlpitos, né, pastores que parece que estão acima de todos, né, que são pessoas, uau, né, como se ser pastor fosse algo assim, uau. Querido, o fato da Bíblia ter escolhido o termo pastor para os que lideram a igreja e o termo ovelha para os que são liderados não é elogio para a gente. Você sabia disso? Que a ovelha é um dos animais mais, né, desprovido de muita inteligência. Deus está falando que você não é inteligente, mas aqui precisa de guia, precisa de quem ajude. E é a nossa situação. E pastor era uma das piores profissões que podiam existir naquela época. Talvez comparada hoje né, segundo a nossa sociedade, a ser um lixeiro. Quando a gente classifica, né? Não é elogio. Na Bíblia, o fato de ele ter chamado, ter usado esses termos, não é um elogio para a gente, e sim o abrir dos nossos olhos, para mostrar para a gente que Deus estava agindo com misericórdia, com graça, que nós precisamos da ajuda dele. E olha só no versículo 9. No versículo 9, agora a gente vê que esses pastores que estavam atentos, eles também, né, tiveram a atitude certa quando o Senhor se apresentou para eles. Olha só, ele diz: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Então olha que interessante, não foi só os anjos que vieram. Deus também se fez presente, não de uma maneira física, mas de uma maneira gloriosa. Como eu preguei alguns dias, né, quando eu falei, né, toda a glória a Deus, quando eu expliquei as solas para os irmãos, eu expliquei, né, que a palavra bíblica é kavod, mas a gente usa uma palavra que se chama Shekinah, que não está na Bíblia. Existe uma diferença. Aqui é uma representação da Shekinah. O que é a Shekinah? A Shekinah é quando Deus se faz presente e você pode ver a glória dele brilhar. Ou seja, é a Shekinah, ou seja, Deus estava ali junto com seus anjos. Então ele diz: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram o quê? Grande temor. Olha a atitude, quando Deus se apresentou, quando Deus mostrou a sua glória, houve temor no coração dos homens. É impossível nós recebermos Jesus Cristo sem humildade no nosso coração, sem temor. Nós precisamos ter a atitude correta. Quando Deus mostrar a sua glória, quando Deus se revelar, quando você estiver passando por uma situação e você vê a mão de Deus agindo sobre a sua família, sobre a sua vida, você deve temer, você deve respeitar, você deve reverenciar e saber que ali está um Deus santo, porque você não merecia nada daquilo, mas Ele, pela misericórdia e pelo amor, Ele se apresentou naquele momento, Ele interviu na sua história, e você deveria dar glória a Deus por isso. É lindo. Eles estavam prontos.
Foi uma glória que iluminou o céu naquele momento ali, né? Naquele tempo que ele não tinha luz elétrica, nada disso, né? No máximo ali, né? Uma lamparina, uma tocha, uma fogueira ali acesa, e a gente vê ali que o céu ficou iluminado. Foi algo intenso, foi algo maravilhoso, né? Foi algo, né, milagroso que aconteceu aqui, né? E esses pastores que eram rudes, mas não sem inteligência, porque às vezes a gente confunde, né, simplicidade, né, a rudez das pessoas com falta de inteligência, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, querido. Tem gente que é muito simples, fala, né, com palavras muito simples, às vezes para a gente de uma maneira muito rude, não muito, né, polida, não muito gentil, né, mas isso não significa que as pessoas não sejam inteligentes, pelo contrário, os homens eram extremamente inteligentes, porque eles sabiam com toda honestidade que eles eram pecadores, que eles não mereciam que Deus aparecesse naquele momento, que eles não mereciam naquele momento aquela revelação. Então, quando aquilo aconteceu, eles temeram a Deus, eles reverenciaram. É assim que a gente deve se apresentar. Então nós precisamos, querido, não sei se vocês estão aprendendo com eles aqui, mas nós precisamos de estar atentos, nós precisamos de ter temor no nosso coração. E nós precisamos também de receber de bom grado aquilo que Deus tem para a gente. Olha o versículo 10. Versículo 10, e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de alegria. Ou seja, ele estava trazendo o evangelho, ele estava trazendo uma revelação da palavra, novas de alegria, as boas novas, novas de alegria, que será para todo o povo. E eles estavam prontos para receber. Nós vamos ver nos próximos versículos aqui, é que eles estavam prontos, né? Porque é assim, quando a gente recebe a mensagem do Evangelho, né, a gente não vai ficar inerte a essa mensagem. E só pode haver dois tipos de reação. Você que prega o Evangelho sabe muito bem disso, quem tem experiência, porque tem muito crente que infelizmente parou de fazer o que Jesus mandou. Né? Jesus mandou a gente falar de Jesus para os outros, mas quando a gente faz isso, você descobre que ninguém fica inerte diante da mensagem que a gente leva. Quando a gente leva a mensagem do Evangelho, ou as pessoas recebem, ou elas rejeitam. Ninguém fica inerte. É impossível ficar inerte diante da mensagem do Evangelho. Ou ela quebra o teu coração, ou ela te faz odiar aquela mensagem. Porque é uma mensagem que tem vida, é uma mensagem que transforma, é uma mensagem que mexe com o nosso ser interior. E aqui a gente percebe que quando eles estiveram diante dessa maravilha e essas coisas maravilhosas eles foram anunciadas, eles receberam, eles estão... É interessante aqui que não é só para eles, né? Eles de fato foram agraciados aqui naquele momento, mas era algo que era para todas as pessoas, será para todo o povo. Mas olha o versículo 11, olha só. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso, querido. Pregar o Evangelho não é para pastor, pregar o Evangelho é para todo crente. A coisa mais simples do mundo é falar de Jesus. É só você dizer, olha, nasceu Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Aí você perguntar mais, mas como isso? Por quê? Para que eu preciso disso? Aí você explica. Você continua. Você vai apresentando a morte, a ressurreição. Mas você precisa falar dele, você precisa anunciar, porque isso é para todo mundo, nós todos precisamos. Ele é Salvador porque ele veio nos salvar dos nossos pecados. É o nome de Jesus. Jesus significa aquele que salva, Yeshua, aquele que salva. Ele é Cristo. O que é o Cristo? É o Messias, é o ungido, o enviado. Deus enviou alguém com autoridade para nos salvar, Jesus Cristo. E olha só que interessante que aqui ele usou os três termos. O Salvador, que é Cristo, Senhor. Olha só, Senhor, por quê? Porque Ele salva, mas Ele também agora tem propriedade sobre as nossas vidas. Né? É a palavra que no hebraico é Adonai, ou seja, Ele é o mestre, Ele é o proprietário, Ele é o nosso dono. Ele nos comprou. Essa é a mensagem. Querido, um dia Jesus foi um bebê, mas hoje Ele está sentado num trono. Tem muita religião que manteve Jesus ainda no braço de Maria.
Tem muita gente que acredita, ai, tadinho daquele menininho pobrezinho. Aí a gente começa a pedir para a mãe dele, para o pai dele, a gente começa a pedir para os amigos dele. A gente pede para todo mundo em vez de pedir para ele. Porque você olha para ele e fala assim, tadinho, um bebezinho. Aquele bebezinho cresceu, foi para a cruz e morreu. E hoje vive e é rei e está sentado em um trono. É por isso que a gente não pede para os outros, a gente pede para ele. Ele é quem intercede entre eu e Deus, mas ninguém. Você pode pedir para o teu irmão que está do teu lado, irmão, ore por mim. Você pode pedir para o seu pastor, pastor, por favor, ore por mim. E olha, eu amo orar pelos irmãos. Mas se essa oração não for feita em nome de Jesus Cristo, ela não tem nenhum valor. Porque eu não sou um intercessor diante de você e Deus. Jesus é. Agora eu posso ser um intercessor de Jesus. No nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, a autoridade desse Senhor e Salvador. Aí sim, porque é dele e de mais ninguém. Olha o versículo 12. Agora, os pastores, dizem que eles deveriam procurar. Olha só, versículo 12. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. É aquilo, Quem acha Jesus, querido, acha um tesouro sem fim, É assim, não é à toa que nos versículos seguintes eles vão começar uma adoração quando eles acham Jesus Cristo. Deus dá um sinal, querido. Deus, quando Ele quer salvar, Ele mostra o caminho, Ele abre as portas, Ele revela as coisas. É o que a gente chama de revelação específica ou especial. Ou seja, nós podemos falar, nós podemos ver as coisas de Deus criadas. Deus se apresenta para a humanidade, mas nós precisamos ter uma revelação especial. Isso só é possível através da pregação do Evangelho de Jesus. É necessário que se fale dele, para que as pessoas creiam e sejam salvas. A Bíblia diz, quem crerá se não há quem pregue? A gente vem para a igreja, aí vem para a reunião de oração, Na segunda-feira tem reunião de oração, a gente vem na reunião de oração, aí os irmãos passam 1 hora orando, Senhor, salva esse mundo, Senhor, salva o filho da fulana, salva o primo de não sei quem, salva o meu tio, salva não sei o quem, e aí a gente sai daqui feliz da vida, porque a gente orou e Deus ouve as nossas orações, mas a gente não vai levar a palavra para essas pessoas que a gente quer que sejam salvas. Como serão salvos se não há quem? Então, o que você precisa pregar para que Jesus faça a sua oração ser verdadeira. Alguém tem que pregar para eles. A igreja precisa pregar o Evangelho. A gente precisa anunciar o nascimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus Cristo. É assim. Eles entenderam essas coisas, eles tiveram um encontro com Jesus Cristo no versículo 13 e 14, agora a gente vê que naquele momento em que eles agora veem em vida o seu Salvador, o seu Senhor, eles caem em adoração, porque é assim, quando a gente tem um encontro com Jesus, querido, não tem jeito, a nossa vida muda. Olha só, ele diz, e no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A adoração aqui, olha o versículo 15, e aconteceu que ausentando-se eles, os anjos, para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. É assim, o próximo passo que a gente vê aqui desses homens é que eles agiram, eles tomaram uma atitude. É interessante, quando a gente volta lá no versículo 6, a gente vê que o versículo diz para a gente que eles foram apressadamente, desculpa, voltar não, para adiante. Eles foram apressadamente. Deixa eu te falar uma coisa, pastor de ovelha não andava com pressa, querido. Quem já viu um trabalhador de roça aqui? Você já viu um trabalhador de roça ficar correndo na rua, que nem doido aqui na cidade, que vai perder o trem, que tem que chegar na hora, tem horário. Alguém já viu gente que cuida na roça desse jeito? Agora vai tranquilinho. Dá uma respirada, não é uma coisa boa, então se fuma um cigarro de palha antes, não é? Estou falando do que a gente vê no campo, eu já andei muito no campo.
vai tranquilo. Aí ele vai lá, cuida das galinhas, tira leite da vaca. Você não vê ele correr. Pastor não andava apressado. Eles andavam tranquilo, eram pessoas que andavam assim. Falei, eles eram pessoas difíceis, duras, mas eles não eram pessoas que viviam nessa correria que a gente vive na nossa. Nós que vivemos na grande cidade, que vivemos nessa loucura, querido. O povo do campo não vive assim. Não vive assim. Por isso, o povo do campo, quando não fica doente, não morre nunca. Não morre nunca. Porque não tem estresse. Não vive essa vida estressada. Mas quando eles ouviram falar de Jesus, querido, eles não agiram como pastores. Jesus está aí, eles apertaram o passo. Olha para você ver como que muda a vida de uma pessoa. Porque tem gente que vem para a igreja e fala assim, não tem Jesus, mas não muda. Continua a mesma coisa, não faz nenhuma atitude diferente. E a gente vê aqui que, né, eles viviam assim, era o ritmo de vida. E tem gente que fala, não, pastor, porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, né? O crente Gabriel, né? Não, o crente ele não era assim. Mudou a atitude desses homens, eles se apressaram, eles foram, o que? Jesus está aqui, o meu Senhor está aqui, eles correram, querido. É assim a gente às vezes está nesse passo de tartaruga, nós que já recebemos a mensagem, nós já vemos as promessas que sendo cumpridas, já foram cumpridas, a gente tem todas as evidências na nossa mão, e quando Jesus chega na nossa vida, como se nada tivesse acontecido. É porque na verdade nada aconteceu, porque alguém que tem um encontro com Jesus muda de atitude, querido. Muda de atitude. Olha o versículo 17. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. Eles não conseguiram ficar calados, eles abriram a boca, eles começaram a falar de Jesus Cristo. Eles começaram a mostrar para as pessoas as maravilhas que eles tinham visto. Tudo aquilo que estava acontecendo. Olha o versículo 18 e 19. Olha só, agora diante do anúncio deles, do trabalho deles, do falar deles, as pessoas reagiram, e todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Como eu falei para os irmãos, que ninguém parava para ouvir pastor. Ninguém parava para ouvir isso, muito menos se maravilhar com o que o pastor tinha a dizer. As pessoas ficavam revoltadas com eles. Mas olha só, depois de ter um encontro com Jesus Cristo, até as pessoas que um dia rejeitavam esses homens, agora estavam maravilhados com as coisas que eles estavam comunicando. E olha só, o versículo 19 diz, mas Maria guardava todas estas coisas conferidas em seu coração. Maria já havia recebido outras revelações, o anjo já havia conversado com Maria, ela sabia de toda essa verdade, e ela agora, ela estava sendo uma crente de verdade, ela estava comparando aquilo que ela conhecia da palavra com aquilo que eles estavam pregando. Ela estava conferindo as coisas, e é o que a gente deve fazer, mas a gente não deve ficar calado, porque tem gente hoje em dia que vai na igreja só para criticar o que o pastor está pregando, vai falar, pastor, você falou um negócio ali, mas aquilo não é bem assim, pastor, tem gente que se tornou crítico do púlpito, ele só vem no culto para tentar achar se o pastor falou alguma coisa certa ou alguma coisa errada. Não, a gente deve ouvir a mensagem para compartilhar. Nós devemos checar as coisas na palavra de Deus. Nós devemos olhar para o conhecimento e a revelação da palavra de Deus, mas nós devemos anunciar estas coisas, não ficar lá fazendo crítica das pessoas. E aí o versículo 20, a gente vê que eles glorificam a Deus, porque no fim tudo é para a glória do nosso Senhor. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia dito. Assim como Deus falou, assim como Deus prometeu, aconteceu. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas Jesus não se tornou um velho, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mensagem não ficou velha. Hoje o mundo diz assim, a religião está fadada ao fracasso, o cristianismo já está morto, a religião já não tem mais lugar. Querido, quero dizer uma coisa, Deus não perdeu o seu lugar. O homem talvez não tenha mais humildade para reconhecer que necessita de Deus, mas nós que tivemos
a alegria de recebermos essa graça, nós devemos continuar incessantemente anunciando o nascimento, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, feliz Natal. Pai, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor hoje nos abençoe, Senhor Pai querido, com um momento de celebração e comunhão, onde nós venhamos lembrar, Senhor, da missão que o Senhor nos deixou. Que, Senhor Pai querido, hoje eu creio que a maioria das pessoas que aqui estão foram agraciadas com um presente, ganharam, Senhor, coisas que queriam, coisas que não queriam, coisas que precisavam, coisas que não precisavam. Senhor Pai querido, mas, Senhor Pai querido, o que nós precisamos hoje aqui, Senhor Pai querido, é da Tua graça. Senhor, por isso hoje eu peço que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E que a gente pare, Senhor Pai querido, de desperdiçar o nosso tempo com as coisas temporárias, para que a gente possa, Senhor, anunciar as coisas que são eternas. E a Tua palavra é eterna, a Tua vida é eterna. Que o Senhor nos leve, Senhor, a nos dedicarmos, Senhor, assim como nos dedicamos para preparar os natais das nossas lares, Senhor, em relação ao Evangelho de Jesus. A empregarmos a Tua palavra e anunciarmos a salvação. Porque há muitos ao nosso redor que estão morrendo, muitos estão sofrendo, muitos, Senhor, estão condenados, Senhor, e destinados ao inferno. Por isso, Senhor Pai querido, derrame sobre o nosso coração um senso de urgência, para nós amarmos aquilo que o Senhor ama, Deus Pai, para nós desejarmos aquilo que o Senhor deseja, porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem, Senhor Pai querido, nem prazer na morte de um ímpio, e, Senhor, nós também não temos. Por isso, Senhor, permita-nos, Senhor, que nós possamos compartilhar o Evangelho de Jesus com o maior número de pessoas, que nós possamos celebrar o nascimento do nosso Senhor todos os dias da nossa vida, não só no dia 25 de dezembro. Mas, Senhor, já que o mundo celebra nesta data, nós queremos aproveitar essa oportunidade para lembrar a Tua igreja de que, Senhor, um dia o Senhor se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter esperança em nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter vindo a esta terra de uma forma tão humilhante, Senhor, se fazendo pequeno, na forma de homem, para, Senhor, conquistar na cruz do Calvário a nossa salvação. Senhor, seja para Ti, Senhor, hoje um dia de celebração, a glória, o louvor e a honra, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos celebrar Jesus mais um pouquinho? Eu queria